Bom, gente, nós somos a Engeper, eu sou Lorena Zapata, sou diretora de Novos Negócios e Sustentabilidade aqui da empresa. É um prazer estar com vocês hoje, junto aqui ao portal do saneamento básico e o portal do tratamento de água. É o primeiro webinar que nós fazemos em conjunto, então a gente está bem feliz. Bom, nós somos uma empresa familiar, com mais de 45 anos em atuação em todo o território nacional em perfuração, e mais de 25 anos fazendo a implantação e nacionalização da tecnologia de eletrodiálise reversa no nosso país, tá? Então, o que a gente traz de relacionamento para os nossos parceiros e nossos clientes é sempre uma questão de proximidade, uma questão de agilidade no dia a dia, né? E de confiança. Então, são alguns pilares para a gente bem importantes, tá? Nós temos mais de 353 mil metros perfurados em todo o território nacional. Agora, no meio do ano, nós tivemos um prêmio da ONU com relação à sustentabilidade voltado à água, o que nos deixou muito feliz, foi um prêmio com o uso da tecnologia de eletrodiálise reversa, e fora, né, a associação, a ONU, a filiação à ONU, somos filiados à ALADIR, e diversos órgãos aqui nacionais também, a ABA, Associação dos Perfuradores, a ANEP, e também a ABIMAC. E aí, gente, o que a gente sempre procura nos nossos projetos é a gente conseguir garantir o abastecimento, seja público, né, ou seja a questão hídrica para o nosso cliente, gerando sempre possível o maior volume de água com o menor custo energético. Então, a gente sempre tenta chegar nesse melhor custo-benefício, essa relação aí para os nossos clientes e parceiros, tá? E a gente acredita que muito melhor do que você gerenciar diversos fornecedores é você gerenciar a informação. Então, essa é a nossa tríade de atuação, de pilares aqui. No caso, a gente começa a atuação com perfuração e captação hídrica, depois a gente passa por manutenção de poços artesianos e monitoramento, e também na parte de tratamento e reuso de águas efluentes, tá? Então, quando a gente está falando em questão hídrica, a gente consegue ter uma visão aí 360 graus. A gente já teve clientes que veio nos procurando para fazer uma nova perfuração, e aí apresentamos um projeto também de reuso interno, e tivemos clientes que chegaram pedindo o reuso, e a gente falou, não, nesse caso aqui a gente vai precisar mesmo ir para uma demanda de captação também. Então, a gente consegue, nesse olhar todo o ciclo d'água, tá? Um pouquinho rapidamente aqui sobre os nossos serviços, né, na parte de perfuração. Nós temos equipes e equipamentos próprios, como eu coloquei para vocês aí, nós perfuramos em todo o território nacional, e com sonda com capacidade de até 2.500 metros de profundidade, tá? Nós somos responsáveis pelo poço artesiano mais profundo da América Latina para abastecimento, com 1.650 metros de profundidade, tá? Deixa eu ver se o fio de roda aqui. Não sei se quantos de vocês já tinham visto aqui um poço jorrando dessa forma. Caso não tenha, a dica é corre, que esse negócio realmente jorra longe, molha todo mundo. Então, mas é sempre muito satisfatório para a gente se deparar com uma cena dessa, tá? Um outro case apresentando aqui de forma rápida para vocês. No ano de 2022, houve o maior projeto de abastecimento do governo do estado de São Paulo, com 140 poços, e nós somos responsáveis por 104 dos 140. Nós tínhamos um ano para fazer a entrega desses poços, e nós entregamos em 8 meses. Isso significa que a gente criou uma linha de perfuração. Eu tinha uma sonda que ia inicialmente fazendo a parte de selo sanitário. Aqui para a gente, nós entendemos a perfuração como uma obra de engenharia, e todas as normas da ABNT são cumpridas, e a gente, é inegociável para a gente a questão da segurança dos lençóis. Então, para a gente, essa questão do selo sanitário é de extrema importância. Então, nós tínhamos uma sonda que ia fazendo essa parte inicial, uma outra sonda vinha fazendo a parte de perfuração em si, e uma terceira sonda fazendo a parte de instalação, teste de vazão, instalação do equipamento. Então, dessa forma, a gente conseguiu otimizar as perfurações que nós precisávamos fazer. Quando a gente traz isso para uma questão industrial, gente, eu estou falando que se você, de repente, tem filiais
aí a nível Brasil, né, em diversos estados, a gente sabe o quanto crítico é você, de repente, manter a qualidade de mão de obra em algumas regiões do nosso país, né? Então, o nosso costume aqui a gente fecha contratos aí de médio e longo prazo, onde a gente consegue fazer uma programação desse serviço em todo o território nacional, né, conforme as unidades estiverem de demanda, e aí, além de você precisar, com um fornecedor conseguir te atender, você consegue manter um mesmo padrão de qualidade e centralizar as informações para vocês. Aí a gente entra aqui na questão de telemetria, que eu já passo logo mais. Como eu falei para vocês, um diferencial nosso é a transparência com o cliente, não é nem diferencial, desculpa, cultura, né? Nosso posicionamento aqui é a transparência com o cliente. Esse aqui é um canteiro de obras nosso, e nós temos, além de ter câmeras que vocês podem acompanhar, né? O cliente pode acompanhar 24 horas como está o andamento do nosso canteiro, a gente também tem um sistema de gerenciamento onde consegue acompanhar como está o andamento da obra, todo o fluxo de execução, fluxo de pagamento, como os colaboradores que estavam lá, quais atividades foram feitas todos os dias, todos os turnos, né? Então, a gente deixa isso de uma forma mais transparente possível, mesmo porque a perfuração é uma obra de engenharia não visível, né? E não consegue ver o que está acontecendo lá dentro, então, acaba sendo um diferencial bem interessante. E aí, quando você vem para a parte de manutenção de poços, a gente sempre fala da manutenção corretiva, né, preventiva, na verdade, onde você consegue aumentar a vida útil do poço, né, você reduz os custos operacionais, você evita a paralisação da sua unidade, você evita desgaste de equipamentos de bombeamento e, de repente, até uma perda possível precoce do poço, tá? Aqui são algumas fases de um cliente que tinha muita questão de ferrobactéria, e aí a gente conseguiu, a gente tinha essa rotina de fazer a manutenção do poço, e muitas vezes a gente consegue até aumentar a vazão do que tinha antes da manutenção, tá? Aqui, algumas manutenções, então, um poço de 1.600 metros, uma manutenção também num cliente, onde ele tinha aqui um poço de 1.302 metros e tinha caído tubulação, e também tinha comotação nessa perfuração, e aí, antes da manutenção, eles exploravam 100 metros cúbicos hora, e após a manutenção, eles passaram a explorar 238 metros cúbicos hora. Então, isso, em termos produtivos, aqui era uma indústria também, de abate, se não me engano, de frango, e o quanto isso gera de tranquilidade operacional e garantia de produtividade, né? E aí, gente, a gente entra nessa parte de monitoramento hídrico. Então, quando a gente fala, né, de você conseguir aí ter um parceiro que faça essa questão de perfuração e manutenção a nível nacional e também consiga te entregar um monitoramento hídrico, é o que a gente falou um pouquinho lá atrás, que é melhor gerenciar a informação do que gerenciar diversos fornecedores. É o que a gente acredita, né, que traz mais tranquilidade no dia a dia. E aí, no caso, com a telemetria, você consegue olhar todas as suas unidades online 24 horas, ter relatórios, ter alertas de anomalias, colocar um agendamento de manutenção e ter um histórico de dados, né? Sem depender de uma questão operacional de ir lá o tempo todo e fazer tabulação de dados manuais, tá? No caso aqui, se você tem um poço artesiano, ou seja, uma situação de ET ou ETA, né? Então, você consegue, por exemplo, controlar volume, vazão, nível estático e dinâmico, pH, condutividade, turbidez e cloro. Para a questão da bomba submersa, ou também para a bomba de recalque, você consegue pôr uma automação, então liga e desliga, então dependendo da sua outorga, você já consegue deixar isso de forma automática, você consegue controlar as horas trabalhadas, se houver necessidade, a temperatura, dados elétricos, tensão corrente, potência e também o consumo de energia dessas bombas. Você consegue também, de repente, fazer uma individualização ou setorização de água. Então, olha, cada processo produtivo seu, a gente consegue colocar um hidrômetro, né, e entender aí qual é o consumo de água e onde está vendo, de repente, algum desperdício por linha de produção, por unidade, né, como vocês preferirem.
E também na parte de reservatórios, cisternas, caixa d'água, né, caldeira, a gente consegue também controlar aí o nível, o volume, a vazão de entrada e saída de água, a temperatura. Então, toda a parte de rede de distribuição, você consegue fazer esse monitoramento online 24 horas, tá? E também com relação aos parâmetros de qualidade. Então, de repente, você precisa aí controlar o pH, o cloro, a condutividade, turbidez, a gente consegue colocar sensor nessa linha, e aí você já consegue, de repente, se tem algum parâmetro crítico que você precisa de um acompanhamento, você consegue gerar aí uma curva de dados online de longo prazo, tá? E nessa questão de monitoramento, né, de telemetria, a gente consegue tanto, a gente, só trazendo, a gente faz, entrega o software e também a instalação do equipamento, tá? Então, se a gente vai lá, faz uma manutenção, já aproveita, instala o sensor de telemetria e entrega para vocês tudo operando de uma forma bem simplificada. Vamos agora entrar na parte de tratamento e reuso, que é o que vocês vieram ouvir um pouquinho aqui hoje, tá? Só deixa eu tomar uma aguinha. Vamos falar, então, sobre eletrodiálise reversa. Primeiro passo, deixa eu explicar para vocês um pouquinho quais são as aplicações, né? Então, eletrodiálise reversa, gente, é uma tecnologia avançada. Eu acho que, na verdade, a gente pode vir primeiro para esse slide aqui. Ele é uma tecnologia avançada, terciária, né? Então, você tem diversas rotas que você pode usar. Hoje em dia, o mais comum acaba sendo osmose, troca iônica, né? Resina de troca iônica. Então, a gente precisa, só para contextualizar para vocês, aonde é o momento de uso da eletrodiálise reversa. Então, o foco é redução de sais e condutividade. E eu preciso de já ter um trabalho anterior, muitas vezes, né? Dependendo da caracterização da água, do efluente, um trabalho anterior para que depois a gente possa ter o uso da tecnologia, tá? Um ponto interessante para trazer para vocês também, que quando a gente fala de otimização hídrica, a gente já está falando, né, existe já o conceito, do mesmo jeito que tem o crédito de carbono, já existe hoje o Water Positive, onde a gente visa qualquer melhoria de água, a gente consegue fazer um cadastro dessa melhoria, né, e levar esse crédito de água para uma renda, para ter uma questão de capital envolvida. É óbvio que a gente consegue, depois, trabalhando cada projeto, mas trago aqui para vocês que nós já estamos dentro das empresas aí no Brasil que já estão falando sobre esses projetos de Water Positive para ser integrado junto a um projeto de otimização, tá? Então, deixa eu falar para vocês um pouquinho quais são as aplicações da eletrodiálise. Então, o primeiro passo, a gente pode usar, por exemplo, a eletrodiálise em água. E quando a gente está falando em água, a eletrodiálise consegue recuperar até 95% do volume tratado, tá, gente? Então, eu estou falando aí que em água eu parto de 5% de rejeito, de concentrado apenas. Então, a eletrodiálise, ela tem um alto valor aí de recuperação, né, de performance do equipamento. Então, o primeiro ponto que eu trago para vocês, em termos de conceito de tecnologia, volume de água recuperada. É importante para a sua unidade, é importante para o seu negócio, porque se for, já faz sentido a gente falar sobre eletrodiálise reversa, tá? Então, no caso de sanilização de água para abastecimento, dessalinização para processo produtivo e água salobre também, água do mar. Então, a gente tem diversos cenários, vamos supor aí, em abastecimento público, que tem um poço fechado, tamponado, ou que não está em atividade por excesso de cloreto, nitrato, flúor, cromo, dureza, enfim, seja qual for a realidade, a gente consegue, com a eletrodiálise, ter um ótimo reaproveitamento do volume, né, no caso da perfuração, e chegar aos níveis que o cliente deseja de entrega. Nós somos os únicos fabricantes nacionais do equipamento de eletrodiálise reversa, tá? E temos o certificado de exclusividade da ABMAC. Então, para quem, de repente, aí é de uma área de inovação, alguma coisa assim, com o certificado de exclusividade, a gente já consegue facilitar internamente aí a vida de vocês e conseguir, de repente, implantar um projeto nesse sentido. Bom, a eletrodiálise também pode ter uma aplicação em efluentes,
Então, quando a gente está falando em efluentes, a gente fala de uma recuperação de até 85% do volume tratado, então a gente tem aí em torno de 15% de concentrado. É conservador esse número que eu trago, a gente já fez projetos de efluente que recuperou aí 90%, tá? Então, é só um dado geral. Para a eletrodiálise, cada situação, cada cenário é e eu já vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso mais à frente. Mas no caso de efluente, então a gente pode usar para dessalinização, para reuso industrial. Geralmente essa melhoria de sais e condutividade ela é ótima para a performance de caldeiras e torres de resfriamento. Então é um universo enorme onde você pode pegar um efluente, torná-lo enquadrado, né, para que você reuse em seu processo, tá? E a eletrodiálise reversa não precisa ser inimiga da osmose, né? Hoje a gente sabe que tem diversos projetos aí implantados já pelo Brasil afora, e a eletrodiálise, por exemplo, ela pode entrar como um pré-tratamento da osmose, onde você já tem um projeto em operação, você pode potencializar o seu projeto. Então, você colocando, de repente, uma eletrodiálise antes da osmose, você tem um aumento de produtividade da sua osmose, porque você já vai ter feito um polimento desse efluente antes, e por conta de que a eletrodiálise acaba sendo mais robusta em termos de parâmetros de alimentação, eu vou mostrar isso um pouquinho mais à frente também, você também acaba reduzindo o OPEX dessa osmose, né? Porque uma vez que você já passa uma água, um efluente aqui já pré-tratado, né? Já com um polimento, você consegue aumentar a vida útil dessas membranas e também consegue reduzir a operação no dia a dia, né? Então, você tem com certeza um ganho de OPEX nesse sentido. E você também pode colocar a eletrodiálise como otimização do concentrado da osmose. Então, se hoje você está numa situação de escassez hídrica, se hoje o volume de recuperação é um índice importante para acompanhamento aí no seu negócio, né? Você consegue pegar um projeto que já esteja operando, pegar esse volume de descarte que você tem aí já hoje de concentrado, de osmose, colocar uma eletrodiálise e fazer um reaproveitamento de algo que estava sendo descartado, né? A gente vai apresentar mais à frente, mas nós temos um case já de 80% de recuperação de concentrado de osmose em indústria de bebidas. Bom, e também em alguns setores, né, por exemplo, galvanoplastia e mineração, a gente consegue também trabalhar, na verdade, eles visam também o concentrado que a eletrodiálise pode fornecer para que a gente gere uma economia circular. Então, a partir do concentrado, eu consigo recuperar, de repente, aí metais e minerais, enfim, que a gente, de repente, poderia estar descartando, a gente recupera isso no processo e tem uma economia também de energia, de repente, no processo de evaporação, então a eletrodiálise consegue aí um alto índice também de concentração, no caso de efluentes, tá? E dois mercados que nós vamos começar a atuar a partir de agora, né, ainda é novo, a gente está começando os testes, é questão de sucos e vinhos e no laticínio. Então, na questão de sucos e vinhos, a gente tem aí uma recuperação mínima do produto de 95%. Então, a gente consegue ainda melhorar esse número ele é um dado geral de mercado, e aí agora a gente vai partir para os testes e entender o nosso equipamento em si, qual é o volume de recuperação que a gente consegue aí em termos do produto que está sendo passado no equipamento, tá? E a eletrodiálise para sucos e vinhos, a gente consegue ter um controle de acidez e ajuste de pH. Então, quer dizer que eu consigo gerar aí uma concentração de ácidos cítricos dos sucos, né? E isso pode, então, gerar, mais uma vez, uma economia circular. E também concentração do tartarato de cálcio e tartarato de potássio nos vinhos, que também tem essa situação aí de repente, de uma economia circular. E no laticínio, a gente também consegue fazer o processamento do soro do leite, né, a concentração aí do whey, e aí a gente gera uma recuperação mínima de 90% do produto também. Então, é uma pequena perda que tem, de repente, no processo, tá? Esses dois mercados são mercados que a gente vai começar o desenvolvimento agora e que devemos potencializar aí no próximo ano.
Deixa eu falar para vocês, então, um pouquinho sobre a eletrodiálise em si, tá? Eu vou trazer sempre um comparativo com a osmose, porque é a tecnologia mais conhecida, né? E aí a gente consegue bater um papo aqui e trazer alguns parâmetros, tá? Então, vamos lá, gente. Primeiro ponto é que a eletrodiálise, o princípio dela é dissociação iônica. A gente está falando de eletroquímica, tá? E a osmose, a gente está falando de filtração. Então, começamos pelo princípio das tecnologias, que são completamente diferentes. Então, esse aqui é um equipamento de eletrodiálise reversa. Eu tenho um skid hidráulico, um stack de membranas, por sinal, tenho aqui, para vocês verem, como é. Essa aqui, me fala se consegue ver. Opa! Ai, é verde, ele entende como chroma key. Olha só, essa aqui é uma membrana de eletrodiálise, uma amostrinha, só para vocês entenderem qual é o contexto dela. Ela tem uma textura um pouco emborrachada, tá? E aí, no caso da eletrodiálise, gente, a água, ela não atravessa a membrana, ela não faz a filtração. Eu tenho a dissociação iônica, e aí a água, ela vai tangenciando essas membranas, e eu gero um canal de produto desmineralizado e um canal de concentrado, tá? No nosso equipamento. O equipamento, ele já é todo feito uma automação, então, quando o equipamento entende que está tendo algum tipo de perda de eficiência, de performance, ele já faz a sua reversão automática, então ele já faz a sua autolimpeza. Isso significa que a eletrodiálise não tem necessidade de produtos anti-incrustantes para o seu funcionamento. Eu preciso, sim, de repente, fazer aí um choque químico, né, para as membranas, mas ela é pontual a cada 1 ou a cada 3 meses para fazer essa regeneração, depende do projeto, tá? Como eu estou trazendo para vocês que a base da eletrodiálise é a eletroquímica, cada concentração e cada composição de água e efluente, ele tem um comportamento diferente. Então, para a gente é muito importante sempre fazer um teste prévio, entender a performance do equipamento e a gente partir aí para alguns projetos, tá? As membranas, a gente está falando de membranas de alta duração em termos de garantia, a gente fala em garantia de 1 ano, porém, gente, eu preciso trocar apenas, no máximo, 5%, 3 a 5% das membranas ao ano. Eu estou falando que você leva 20 anos para trocar uma pilha inteira de stack de membranas da eletrodiálise reversa. Então, ele é um equipamento extremamente durável e robusto, tá? E de baixo OPEX. É isso que a gente está falando aqui. Então, quando eu estou falando em baixo consumo energético, por quê? Como eu não preciso ultrapassar membranas, eu uso bombas de baixa pressão, e aí eu não preciso, isso gera, né, uma economia de energia e gera também uma facilidade de operação, né? Estou falando em bombas aí máximo de 2, 3 bar de pressão, então é um equipamento bem simplificado nesse sentido. A operação também ele pode ser feita por telemetria, então vem dentro dos nossos conceitos de você gerenciar mais informação do que efetivamente ficar gerenciando fornecedores. No caso, você consegue acompanhar toda a performance do equipamento e até fazer as principais funções de forma remota, tá? Deixa eu ver o que eu... como eu coloquei para vocês que eu não tenho aí a necessidade de anti-incrustante no processo da eletrodiálise, na operação da eletrodiálise, o nosso concentrado, ele acaba sendo um concentrado de baixo impacto ambiental. Por quê? Primeiro, pelo ponto de eu não mudar a caracterização desse efluente, então, o que eu entrego, né, de concentrado é basicamente um concentrado de sais, eu não mudo a característica do que está entrando, e também é um volume muito pequeno. Quando eu falo que eu tenho 95% de aproveitamento, 5% de concentrado apenas, muitas vezes eu posso fazer o descarte aí como efluente, ou eu também posso voltar, de repente, ele lá no início da ET e fazer todo o processo dele de forma tranquila, tá? Falei da telemetria, baixo consumo de energia. Bom, o nosso equipamento ele é uma tecnologia aberta. Isso significa o quê? A gente já teve uma situação real de instalar um equipamento numa ET, onde antes não havia nenhum projeto de reuso, então
teria ali uma nova realidade para a operação, né, no caso de acompanhamento de parâmetros, e, enfim, houve um descontrole e passou lodo em todo o processo avançado e todo o projeto, né, eu tinha lá filtro de areia, filtro de carvão, ultra e EDR, então acabou passando lodo no processo avançado, o que poderia, no caso, se fosse uma osmose, você falava, muito obrigada, descarta o equipamento e vê um novo, né? No caso da eletrodiálise, não, você abre o seu stack de membranas, faz uma lavagem física mesmo, manual aqui nas membranas, e aí você empilha de novo as membranas e os espaçadores que tem aí, e você coloca ele em performance. Para vocês terem uma ideia, em situação prática, eu falei para vocês que no máximo 5% de troca das membranas ao ano, né? Porém, eu operei 4 anos em efluente, sem troca alguma de membranas, e operei 7 anos em água, sem troca alguma de membranas também. Então, esse parâmetro de 5%, ele é um parâmetro conservador, mas na prática, se tiver uma operação aí tranquila, a gente consegue fazer a durabilidade dessa membrana muito, muito grande, tá? Opa. Não está passando. Aqui, gente, é um comparativo de alimentação do equipamento, tá? Então, eu estou comparando eletrodiálise reversa, osmose e resina de troquiônica. Por que eu trago a resina de troquiônica aqui, né? Porque, como eu falei para vocês, a base da eletrodiálise é de sucessão iônica, é uma questão de eletroquímica, então eu preciso de elementos aí que tenham cargas, né? Então, se de repente no seu processo existe aí a sílica reativa, a gente consegue extrair, mas se o grande problema é ela, acaba precisando de um apoio aí para a remoção desse elemento, tá? Então, no caso, a troca iônica, ela vira só um polimento de tudo que a eletrodiálise fez, então ela tem um comportamento totalmente diferente quando ela é o principal tecnologia aí de tratamento, né? Então, a questão das trocas da resina acabam sendo muito menores e o percentual que você perde aí no processo também muito menor. Bom, vamos lá. Então, eu tenho aqui um comparativo entre essas três tecnologias. Então, comparando aqui o princípio, então, eletrodiálise, eu estou falando de separação eletroquímica, a osmose e filtração, e a resina de troquiônica de separação, né? Turbidez, olha só, a eletrodiálise aceita até um pico de 15 NTUs de turbidez no equipamento. DQO e DBO, eu aceito até 50 e 20 miligramas por litro de DQO e DBO na alimentação do equipamento. Então, você vê, comparado às demais tecnologias, o quanto ele já é resistente, o quanto ele já é robusto, né, o quanto ele aceita de desaforo aí. Óleos e graxas, 2 miligramas por litro, também aqui de tolerância, tá? Ferro e manganês, 0,3 miligramas por litro. A bomba, quando você compara as tecnologias e já pensa aí em termos de consumo energético, né? Então, eletrodiálise, eu estou falando em 2 bar de pressão, no geral, nos grandes projetos, nos projetos de módulos menores, isso é ainda menor, tá? 30 bar de pressão na osmose e em torno de 10 bar de pressão numa resina de troquiônica. Percentual de rejeito, a gente fala entre 5 e máximo de 40. A gente aqui, nesses mais de 20 anos, nunca tivemos um projeto com 40% de concentrado. No máximo, acho que a gente chegou aqui, foi a 25, por aí. Mas, enfim, em termos conceituais, a ideia pode chegar aí até 40% de concentrado. A osmose geralmente gira entre 20 e 60, e a resina de troquiônica entre 50 e 60% de concentrado, tá? E quando a gente compara aqui também percentual de troca de membrana e de mídia, a EDR, eu estou falando em máximo 5% aí ao ano, a osmose 20% ao ano, e a troca iônica geralmente 25% ao ano. Então, também, só esses 3 últimos itens, o quanto ele impacta em OPEX, né? Em operação e otimização nesse sentido. Vou passar um videozinho aqui para vocês.
Gente, o vídeo está sem áudio para vocês ou está com áudio? Vocês estão conseguindo ouvir? Está sem áudio? Opa, Sem espera áudio, lá, Lu. vamos ver. Sem áudio. Tá, vamos ver se Vou aqui... colocar no modo Ah, exibição de pronto. slide. Deixa eu Já voltar, colocou no modo desculpa. exibição de slide, Opa, isso. resolveu funcionar a apresentação. Aí, Obrigada. ainda continua sem áudio, viu? Ainda está sem áudio? Sim, tá sem áudio. Ah, eu não vou saber arrumar. Mas, enfim, depois a gente manda o link para vocês. Estava só traduzindo um pouquinho do que a gente já estava explicando aqui. Vou seguir, tá bom? Depois eu tento arrumar de qualquer forma, mas era só um overview de tudo que eu estava trazendo até então, tá? Aqui a eletrodiálise reversa, nós temos duas linhas de produto, temos o EDR HDX Plus, com módulos de 2, 5 e 10 metros cúbicos hora, e temos o EDR HDX Max, com módulos de 30 e 50 metros cúbicos hora. Nós somos fabricantes do equipamento. Isso quer dizer o quê? Que nós recebemos aqui quais são os parâmetros de entrada que vocês têm, quais são os parâmetros de saída que vocês querem chegar, e nós modulamos o equipamento para que ele atenda mais próximo possível do que vocês têm aí de objetivo final. No caso, para vocês não precisarem chegar a uma desmineralização completa e precisar remineralizar depois. E também, de repente, investir aí em membrana que você não vai ter o uso de tudo isso, né? E nós temos duas formas de contratação. O fornecimento, né, aquisição normal, acho que agora eu consegui, ou também a locação dos equipamentos, tá? Então, existem essas duas formas aí de contratação. Aqui é uma rota comercial que a gente sugere, esse é o nosso container de teste da eletrodiálise reversa, então a gente sugere sempre, né, ter um preenchimento de um checklist, para a gente entender os cenários de vocês, e antes, eu falo que sempre contra dados não há argumentos, né, então eu sei o quanto acaba sendo complexo, às vezes, defender uma tecnologia ou uma inovação dentro de um projeto, dentro de uma companhia, então a nossa proposta é, mandem para cá uma amostra dessa água, desse efluente em questão, e a gente faz um teste prático. No equipamento, no container, a gente tem um equipamento já industrial de 3 metros cúbicos hora. A gente não está falando em teste de bancada, tá? E também vai ser um prazer receber vocês podem vir acompanhar, entender o equipamento em performance, e nesse teste a gente consegue entregar para vocês qual é o que a gente colocou de entrada, o que a gente chegou de resultado, tanto no produto quanto no concentrado, falar para vocês qual é o percentual de produto e concentrado que vocês vão ter. Então, nesse projeto a gente conseguiu recuperar 90%, vou ter 10% de perda. Então, isso a gente consegue fazer a partir do teste e já fazer uma previsão de CAPEX e OPEX no projeto e também consumo energético. Então, geralmente a gente recebendo aqui 2, 3 IBCs de 1.000 litros, e em até 5 dias a gente consegue executar o teste, mas também, caso o cliente queira entender qual é a performance em campo, a gente pode alocar o nosso container na unidade do cliente e, de repente, fazer aí uma alocação mais estendida para entender qual é o uso e os resultados do equipamento e da tecnologia, tá ok? E só falando para vocês que quando a gente fala de locação do equipamento de EDR, o que eu estou contemplando? Vou botar um slide aqui rapidinho. Então, na aquisição, você recebe, óbvio, né, o equipamento, e aí, havendo a necessidade de manutenção, que ela também é feita por nós pontualmente, geralmente isso vai sendo contratado, e a gente vai prestando serviço, né? Para os projetos de efluente, a gente sugere 2 manutenções no primeiro ano e a partir do segundo já cai para uma manutenção, e nos projetos com água a gente já começa em uma manutenção anual, tá? Só para, de repente, a gente entender bem a performance e ter o acompanhamento da equipe. Nós também podemos acompanhar de forma remota toda a performance do equipamento e do projeto em andamento. A gente sugere que no primeiro ano a gente fique aqui de forma remota,
Gente, é muito simples a operação do equipamento, é mais para trazer uma tranquilidade operacional, porque eu sei que a gente sabe que depois na prática, por exemplo, se é um projeto, uma empresa que não tinha nada de reuso e passa a fazer, isso gera alguma insegurança. Então a gente vai estar sempre do lado para garantir que vai ser da forma mais tranquila possível. E para a gente também é uma prioridade incluir a equipe de operação nos projetos, porque no momento de fazer a automação, a gente entende qual é a realidade operacional de vocês e cria as rotas do equipamento mais próximo do que vocês têm de procedimentos, para que a gente não tenha também aí um impacto operacional tão grande, né, uma ruptura aí de práticas na empresa tão grande com a instalação com a chegada de um novo projeto, uma nova tecnologia, tá? E quando a gente está falando de locação, a gente já inclui num pacote um valor fixo mensal, geralmente por 5 ou 10 anos, e aí a gente já inclui a parte de trocas de membranas, a parte de manutenção, a parte, de repente, aí de ajuste de componente elétrico. Então, tudo isso, e se nesse período de locação a gente tiver alguma melhoria, porque aqui a gente trabalha constantemente no processo de melhoria, se nesse período a gente tiver algum tipo de melhoria, que a gente entenda que ela é significativa para o projeto de vocês, isso também já está contemplado, tá? Não está contemplado em termos iniciais. A operação não é algo que a gente já faz, que a gente contempla geralmente, mas isso também pode ser estudado por projeto, tá? Aqui são algumas matérias que nós participamos e alguns atestados que nós temos. Então, nós temos um certificado da Sabesp com relação à operação do equipamento na ET do Parque Novo Mundo, temos um certificado do Governo Nacional. Em Campina Grande existe um centro de estudo de tecnologias de dessalinização, e nós temos esse certificado de performance pelo governo, e também na Petrobras, houve lá atrás um projeto, né, que hoje já está implantado, de melhoria e otimização de água no processo de refino, né, das refinarias, e todo o projeto, ele teve a tecnologia de eletrodiálise validada com os nossos equipamentos. Então, também na fase de projeto, nós participamos aqui e tivemos sucesso na operação da Petrobras, na utilização de água. Quero agora convidar o Robson para participar aqui comigo desse webinar com vocês, e vocês já devem estar enjoados de me ouvir, né? Seja bem-vindo, Robson. Obrigado, Lorena. Obrigado, pessoal. Uma ótima oportunidade de estar aqui com vocês para compartilhar, né, mais um pouquinho sobre esse conhecimento de remoção, né, de salinidade, remoção de condutividade de águas, né, tratamento de águas para usos diversos. Nós vamos falar um pouquinho, né, sobre algumas aplicações, né, alguns resultados, alguns cases. Aí, né, vocês fiquem à vontade aí, né, para tomar nota e tirar as dúvidas, né, logo a seguir dessa etapa aí, tá bom, pessoal? Bem, aqui é um caso, né, de tratamento de água de poço, onde a gente tem uma concentração elevada de flúor, né, fluoreto. Como todos sabem, o flúor em excesso ele é um problema, né, ele causa lá a fluorose, e para você fazer o uso dessa água, você precisa remover, né, esses teores. Então, esse caso é um caso de um poço bastante grande, né, bastante profundo, um poço de 200 metros cúbicos por hora de vazão. Lá ele tinha um teor de fluoreto lá em torno de 3,32, né, 3,32 miligramas por litro. O máximo permitido, né, é 1,5, né, 1,5 miligramas por litro. E nós conseguimos fazer, né, a redução, né, dessa quantidade, onde nós levamos de 3,32 para 0,76 miligramas por litro de flúor. E também ele tinha uma alta condutividade, né? Então, nós reduzimos de 993 microsiemens por centímetro de condutividade para 159, né? A água potável, né, os valores ideais realmente são abaixo de 1.000 microsiemens, né, em termos de condutividade, mas o que a gente tem, né, uma água gostosa, né, boa de beber,
são valores ali perto de 200 microsiemens, né, 150, 250 microsiemens. Então, essa água também teve essa alteração, né, significativa em termos de condutividade, sem perder, né, totalmente os sais, né, os sais minerais que ela tinha presente ali, tá? Nesse caso, nós tivemos 77% de redução de recuperação, né, do volume de água, ou seja, 77% de água tratada, né, e os outros 23% seria o concentrado, né, ou o rejeito, tá, gerado. Então, uma alta recuperação de água, tá, e de um poço que realmente estava inativo, né. Seguindo aí para o próximo slide, nós temos outra aplicação, uma aplicação também comum, né, além da presença de flúor, a presença de cromo, né, o cromo metal pesado, né, ele não é desejado ali nessa água, né, no caso é uma água também de poço para abastecimento. Então nós tivemos nesse caso aí, né, uma redução do cromo, né, então lá a gente vê, né, de 0,0657 miligramas por litro para 0,004 miligramas por litro. Na verdade, o 0,004 seria o limite de detecção do método analítico, né? Então, não dá para dizer que nós zeramos o cromo, mas ele ficou abaixo do limite de detecção, né? Então, excelente, né, aplicação para o cromo em si. E, no caso do fluoreto, né, ele estava lá em 1,1 miligramas por litro, não tinha ultrapassado, né, os limites máximos, né, permitidos, mas também teve uma redução significativa, né, indo para 0,23 miligramas por litro. Isso com uma recuperação de água de 94%, ou seja, 94% de água tratada, né, e 6% de água de concentrado, né, de rejeito. Por que isso fica diferente, né? Porque depende realmente de cada amostra, né, de cada água. Em função da composição, né, química dela, a gente vai ter mais eficiência ou menos eficiência, né, nessa remoção desses sais, né? Então, em função da característica mesmo da água, você consegue ter o máximo, né, de aproveitamento dessa água, né? Então, o equipamento ele tem, né, possibilidades de regulagens, né, que nós fazemos durante o desenvolvimento para poder realmente recuperar o máximo possível, tá? E nesse caso aí, então, nós tivemos 47% de redução, né, de condutividade, deixando também a água numa condição bem agradável, né, bem palatável como água potável. Indo para o próximo slide, um outro caso também com água de poço, né, também água de abastecimento, tá? Isso aí no norte de Minas, a água que tem uma concentração, né, alta de nitrato e dureza, né? Dureza é bem comum, né? A gente vê em diversos casos, né? Mas o nitrato, ele tem sido comum, né? Tem sido comum, apesar de não ser, vamos dizer assim, uma presença agradável, né? E boa, né? O nitrato, ele traz um problema voltado para um tipo de anemia, né? Que você acaba tendo, né? Principalmente em crianças. As crianças, quando tomam água com nitrato, passam a ter uma anemia que faz ela ficar azulada, né? A criança fica azulada por conta dessa anemia, né? Então, isso não é agradável. E, lógico, a dureza, ela é responsável por incrustações, né? Incrustações, tubulações, né? E aí, como é para uso principalmente para potável, né? Abastecimento, você tem, né? Esse problema de incrustações nas tubulações das casas, torneiras, né? Acúmulo em caixa d'água, enfim, tá? Nesse caso aí, nós tivemos, então, né, uma redução, né, da condutividade. A condutividade ela também é muito alta, né, 1.151 microsiemens. Quando você toma uma água dessa, ela não é agradável de beber, né? A gente fez uma comparação, né, experimentando essa água, experimentando a água do São Francisco, que passa numa cidade, do Rio São Francisco, né, que passa numa cidade próxima lá, né, a uns 60 quilômetros, uma diferença brutal, né, em termos da sensação, né, da questão palatável dessa água, né. Então, nós tivemos uma redução aí bastante expressiva dessa condutividade,
chegando bem próximo do que é a água do Rio São Francisco, e os teores de nitrato, né? Então, nitrato também nós podemos, né, dizer que zeramos, porque ele ficou abaixo do limite de detecção do método, né? Era um teor de 14,7 miligramas por litro, foi para baixo de 2 miligramas por litro, e a dureza, né, que também é uma dureza alta, 290 miligramas por litro, foi reduzido para 38,8 miligramas por litro, né? Tivemos aí 84% da recuperação da água tratada, né? Então uma boa recuperação, e 72% de redução de condutividade, né? Também uma redução bastante expressiva. Indo para o próximo slide, esse já é um caso de efluente, né? Então, a eletrodiálise reversa é usada para água potável, né? Para potabilização, né? No processo, né? Usado na potabilização, redução de sais para esse tipo de consumo, mas também para efluentes, né? Efluentes industriais, em específico aí o reuso de água, né? Esse caso, então, é um caso do tratamento do rejeito de osmose, né? A osmose reversa, ela gera, né, bastante concentrado, bastante rejeito, né? A gente tem aí casos que a gente tem no mínimo 30% de rejeito, podendo chegar a 50% ou até mais, obviamente dependendo das características da água, né? Então é um volume muito alto sendo descartado, né? O que nós fizemos aqui? Nós pegamos o rejeito da osmose reversa e tratamos na eletrodiálise reversa. Na eletrodiálise reversa, a gente não consegue produzir uma água ultra pura, né? A gente não consegue chegar no nível de quase 0 microsiemens, né, de condutividade. Então, ela é uma ótima tecnologia para se aproveitar esse rejeito de osmose, que tem uma salinidade bastante elevada, né? E o processo de eletrodiálise não é um processo de filtração, né? É um processo de diálise, a gente está falando de campo elétrico, fazendo a movimentação de íons, né? Dentro ali daquele pacote de membranas, onde está lá no stack, tá? Então, o que nós fizemos? Pegamos essa água, né, esse rejeito de osmose de uma grande empresa, né, uma grande estação de tratamento de efluente, eles tratam esgoto ali no polo ali perto do polo petroquímico, né, de Mauá, né, e o que acontece? A gente pegou esse rejeito de osmose e passamos na IDR para fazer justamente essa recuperação, né, desse efluente e um aproveitamento maior desse efluente para ser enviado lá para as indústrias petroquímicas, né. Nesse caso, então, nós tivemos 89% de recuperação, né, desse volume de rejeito que era descartado, né, com 82% de redução de condutividade. E ali você vê, né, os valores, né, a condutividade desse rejeito de osmose até que não é tão alto, né, não era tão alto, mas ele ficou muito mais adequado, né, e bem próximo da condição de alimentação dessas osmoses, né. Então, nós tivemos uma excelente redução de condutividade dos outros, né, materiais ali presentes, né. Então, até DBO a gente teve uma redução, DBO de 28 miligramas por litro caiu para 4 miligramas por litro, né, 85% de redução. Alcalinidade, né, de 162 miligramas por litro, desceu para 2 miligramas por litro, né, de alcalinidade. Então, quer dizer, praticamente zeramos, né, a alcalinidade presente, que é um benefício muito grande para a indústria, né. Nitrogênio amoniacal, redução de 93% do teor de nitrogênio amoniacal. Potássio, que também foi avaliado, né, uma redução de 98%, e o sódio, né, que também é prejudicial para o processo industrial, né, principalmente em caldeiras e torres de resfriamento, né, sistemas de troca de calor. Então, você tem lá uma redução de 79% do sódio. Tá? Indo para um próximo slide. Nós temos aqui também outro caso, né, de aproveitamento lá do concentrado, né, do rejeito da osmose reversa, do segmento de bebidas, né. Então, também, né, o rejeito de osmose, ele é um problema, você tem realmente um descarte de uma vazão muito alta, né, uma quantidade muito alta de água sendo descartada. Nesse caso, a gente conseguiu aproveitar 80% desse rejeito de osmose, fazendo a mesma coisa, né, tratando esse rejeito e devolvendo ele para o processo, né? Então, você
economiza bastante água nesse processo. E ali as condutividades são bem elevadas, né? Então, você vê uma condutividade inicial de 2.800 microsiemens, né? Caindo para 274 microsiemens. 90% de redução da condutividade. Redução do cloreto bem elevado, né? 758 miligramas por litro, reduzindo para 22 miligramas por litro. O sulfato, redução também de 72% de sulfato, redução do cálcio em 95%, redução do magnésio, né, de sódio, então todas as reduções elevadas, né? E essa água, né, é uma água que ela volta para o processo e entra, né, no processo de SIP, né, das garrafas dessa empresa, né? Então, uma água que a princípio é descartada, você consegue recuperar mais ainda, né, deixando em teores de sais bastante adequados para o processo, e você reusa isso daí no processo, né, com bastante segurança, tá? No próximo slide, nós temos outra aplicação, tratamento e recuperação de efluente industrial de alta concentração de sais. Uma grande preocupação, né, também, que acontece hoje, você não só aproveitar, né, esse volume de água, né, que usado em reuso, né, usado no reuso na indústria, por conta justamente da escassez hídrica mesmo, né, que se passa, né, nas regiões, né, diversas aí do país, mas existe uma preocupação grande, né, no concentrado, né? Então não é só o volume de água, mas os sais que estão ali presentes no concentrado, né, no rejeito de osmose muitas vezes. Esse caso é um caso de mineração, né, numa mineradora. Então, numa mineradora, a gente trabalha com altos teores de sais, né? A salinidade bastante elevada. Então, uma empresa que precisava recuperar água, né, para voltar para o seu processo, mas tinha que recuperar esses sais, porque esses sais acabam tendo, né, valor agregado elevado, né? Além de ser muito mais adequado ao meio ambiente também, né? Então, nesse caso aí, a gente consegue recuperar, né, 97% do volume do efluente tratado, e nós tivemos o quê? Nós aumentamos a concentração de sais, o objetivo aí era aumentar o máximo possível a concentração de sais presente nesse efluente, para que a gente pudesse ter um menor gasto energético na cristalização desses sais, né, e recuperação desses sais. Então, esse sal, ele é cristalizado e recuperado em outros processos, tá? Então, aí você vê, né, valores, por exemplo, de condutividade lá, né, de 16.800 microsiemens, né, bastante elevado, reduzindo para 3.400, né, microsiemens, 3.900 microsiemens, né, quase 4.000 microsiemens, que eram uma condutividade adequada para reuso dessa água em outros processos, e, ao mesmo tempo, um aumento, né, uma redução do sulfato presente, né, ali você tem sulfato, você tem potássio, você tem sódio, né, são materiais, né, sais que se desejava recuperar, então você tem uma redução bastante drástica desses componentes no efluente, né, recuperado, e, ao mesmo tempo, um aumento da concentração bastante elevada, né, desses sais no concentrado, para que depois pudesse ser feito a recuperação desses sais. Tá? Indo para o próximo slide, tratamento avançado de efluente da indústria farmacêutica, né? Esse é um equipamento que nós temos, né, na indústria farmacêutica, fazendo reuso de água, né, fazendo reuso de 100% do efluente que é lançado, né, que era lançado no corpo d'água. Então, nesse caso, a gente recupera 80% do volume do efluente. É um efluente complexo, né? O efluente da indústria farmacêutica é um efluente complexo. Ele apesar de passar, né, por todo o processo de tratamento físico-químico, apesar de passar por todo o processo de tratamento biológico, né, você ainda tem componentes presentes, né? Mas, com o uso do tratamento, né, por eletrodiálise reversa, a gente consegue remover bastante desses componentes, né, principalmente os sais, né, aqueles sais orgânicos presentes no processo de produção, né, dos componentes farmacêuticos, e essa água
ela vai, né, de volta para o processo de troca térmica. Então, ele vai lá para o processo de torres de resfriamento e alimentação de caldeiras, né? Nesse sistema, para vocês terem uma ideia, a gente tem um conjunto, né, de tratamento que ele está composto lá com filtro de areia, filtro de carvão ativado, né, e ultrafiltração antes da eletrodiálise reversa, até por conta das condições, né, que você precisa dar a esse efluente para poder fazer o retorno, tá? Então, esse é um caso bastante de sucesso que também gerou premiação, né, ambiental, de sustentabilidade da indústria, né, farmacêutica que implantou esse sistema com a gente. Indo para o próximo. Bem, e aqui nesse slide vocês podem ver, pessoal, alguns, né, alguns depoimentos, né, de alguns dos nossos clientes, né. É sempre bom a gente conseguir fazer um bom trabalho e ter, né, um reconhecimento, né, dos nossos clientes. Então, vocês também podem fazer a leitura aí depois, né? Mas é isso, a gente trabalha, né, para entregar a melhor solução possível, né? Tanto na parte de perfuração, de poço, captação, né? Parte de manutenção, parte de monitoramento, né? E também, lógico, de tratamento e dessalinização de águas e efluentes, né? Então, trabalhamos para entregar o melhor produto possível, com a melhor qualidade, a melhor recuperação possível, tá? Então, é isso aí, turma. Estamos aí à disposição de vocês para responder as dúvidas que vocês tiverem, tá? Se quiserem, então, mandar aí no chat ou até mesmo participar aí, estamos abertos a esse momento, ok? Bom dia, pessoal. Então, acho que vou dar sequência na primeira pergunta. Então, é um prazer conhecê-los. Meu nome é Eduarda. Eu estou presente no webinar do Grupo FAST. Somos uma empresa especializada em tratamento de água e efluentes também. Nesse conceito, então, da eletrodiálise, minha pergunta seria mais direcionada à Lorena. Como que seria feita essa limpeza química das membranas de eletrodiálise em comparação, né, já que a gente usou muito o conceito da osmose reversa? Me chamou a atenção, né, o fato de ser apenas necessário ser realizada ali de 1 a cada 3 meses. E também, já aproveitando o gancho, numa segunda pergunta, qual seria a concentração de sólidos tolerável por essas membranas? Se aplica o mesmo conceito da osmose, né, o equipamento ele é composto, às vezes, por etapas de pré-filtração anteriormente, o que cuidado eu preciso ter em relação à membrana, principalmente na aplicação de efluente industrial? Robson, pode dar andamento aí nas respostas. Tá, joia. Então, Eduarda, a questão da limpeza química, né? Começando com a parte da limpeza química, obviamente, ela vai depender da composição do seu efluente, né? Então, se você tem realmente materiais muito incrustantes, né, uma dureza muito elevada, alcalinidade muito elevada, então existe aí uma necessidade de ajuste, né, na dosagem, né, ou na frequência de limpeza química, né. Materiais incrustantes, normalmente a gente usa, a princípio, né, uma solução ácida, né, de baixa concentração, e é feita uma recirculação. Então, em função dessa concentração do que a gente vai observando em termos de incrustações, né, não muito nas membranas, né, nas membranas é difícil de ter incrustação, mas na parte hidráulica, né, na parte onde você tem válvulas, bombas, sensores, né, você começa a ver ali alguma deposição desse material, então você precisa aumentar um pouquinho essa frequência, né. Então, às vezes, em vez de uma vez a cada 3 meses, vai acontecer uma limpeza mensal, né? Dependendo da situação, pode ir até para uma limpeza quinzenal, ou quem sabe semanal, tá? Então, isso a gente só vai conseguir realmente definir, né, com base nas concentrações dos sais que estão ali presentes, né, principalmente desses sais incrustantes, tá? E, obviamente, né, com a observação mesmo do equipamento, né, funcionando, né? A observação desses sensores, dessas partes móveis do equipamento,
onde não está acontecendo a eletrodiálise, né? A eletrodiálise está acontecendo dentro do stack, né? E o stack, normalmente, ele se mantém limpo, né? Justamente por conta daquela reversão, né, que a gente fala, que é a reversão de polaridade, né? E aí realmente há uma mudança de condição de operação que faz muitos desses sais, né, desses cristais se ressolubilizarem, né? Que é o que a Lorena comentou lá atrás, a dissociação iônica, né? Então, eles vão se ressolubilizar e vão sair das membranas, dos espaçadores ali no stack, né? Obviamente, né, a gente recomenda, assim que é instalado o equipamento, que pelo menos em 6 meses, né, dentro de 6 meses de uso, a gente faça a abertura de um stack, né? Até para fazer uma observação do stack, observação das condições, né? E até para ver as condições de se está acumulando algum material lá, tá? Então, nesse momento que a gente consegue fazer todo esse ajuste, né, também de tratamento químico, né, de limpeza química. Um outro tipo de limpeza química que acontece também é o CIP, né? Então, se você está usando essa água, né, para processos, né, alimentícios, né, para alimentação de processos alimentícios, como bebidas, né, enfim, alimentos em geral, então aí existe a necessidade de fazer o CIP, né, o processo lá de Clean in Place, né, onde existe, né, uma necessidade de seguir os procedimentos da própria indústria, né? Então, se a indústria está fazendo, por exemplo, um CIP diário, né, um CIP por turno, então, aí o equipamento ele entra nesse processo de CIP, onde você faz a limpeza, né, com solução, muitas vezes, né, alcalina, né, detergente, para remoção de materiais orgânicos, né, enfim, incrustados, a limpeza ácida para desencrustação desses materiais que podem depositar, depois a parte de desinfecção, né, muitas vezes com ácido peracético, né, então, aí o equipamento entra num processo normal, né, como eu disse, né, que pode ser até por turno, ou pode ser até diário, né, ou semanal, vai ser muito em função dos procedimentos adotados pela indústria alimentícia, ou até mesmo farmacêutica, né, com foco no uso né, do equipamento para o produto mesmo em si, tá? Respondendo a segunda parte, em termos de filtração, né, preparo da amostra, né, ou condições que o equipamento pode receber a amostra. A EDR, ela é um equipamento um pouco mais robusto que uma osmose reversa, né? O processo não é filtração, né? O processo é diálise, então, como a Lorena demonstrou lá no começo, né, mais no meio do treinamento, a água ela não vai penetrar a membrana e atravessar a membrana. O que vai penetrar a membrana e atravessar são os íons, né? Então, a água ela vai tangenciar. Então, dessa forma, você tem realmente uma resistência maior, né, a sólidos em suspensão, né? Você tem uma resistência maior a orgânicos presentes, né? Você tem uma resistência maior a algumas coisas que são inadmissíveis numa osmose reversa, tá? Mas isso não vamos dizer assim, elimina, né, não elimina totalmente, né, a necessidade de você ter pré-tratamentos, né? Principalmente para efluente industrial. Então, vamos pegar assim a turbidez, né? Turbidez, o nosso limite de turbidez, que está relacionado com esse material, né, em suspensão, está num limite de 15 NTU, né? 15 NTU. Se você pega uma osmose reversa, é 0, né? Tem que ser 0. 1 NTU no máximo, e olhe lá, né? Então, a gente tem uma certa flexibilidade aí, né, para operar. Mas você vai ter que ter, né? Quando a gente fala de tratamento de efluentes, aí é sempre importante, né, ter algum tipo de filtração, né, um filtro de areia, pelo menos, ou zeólita, né, dependendo se tem possibilidade de ir muito material orgânico, então, um filtro de carvão, né, ativado, se no processo biológico não foi suficiente para pegar esses materiais, né, esse DQO, né, que pode estar passando, esse DBO que pode estar passando, tá? Então, você tem a necessidade. E dependendo do processo, vai ter que ter, sim, uma ultrafiltração, né, para proteger a IDR e você trabalhar com um prazo muito maior de operação sem ter que fazer manutenção, ok? Então, é isso daí. Espero ter respondido. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, né,
tem uma pergunta que foi do Matheus aqui, ó. Em caso de projetos futuros que ainda não estão instalados, sem possibilidade de teste com amostras, né? Então, estou imaginando que você não existe essa amostra ainda, né? Como funciona o dimensionamento da EDI, né? A EDI, no nosso caso, é EDR, né? A EDI já seria para água ultra pura, tá? É eletrodiálise também, mas não é um processo de reversão, né? Não existe esse processo de reversão lá. Mas, vindo para a EDR, que no caso seriam águas um pouco mais brandas, né? A gente faz o dimensionamento, né? Com base naquilo que é estimado, né? Pelo cliente, em termos de condutividade, de sólidos totais dissolvidos, né? E em termos até daquela composição que o cliente acredita que vai ter, né? Então, a gente consegue fazer um pré-dimensionamento. E consegue fazer uma simulação também, né? Nós já fizemos diversas simulações onde nós preparamos uma solução, né? Preparamos uma solução com aquela composição que o cliente acredita que vai existir, né? Com aquela concentração de sais que o cliente acredita que vai ter. E fazemos, né, testes aqui e o dimensionamento em cima dessa amostra preparada que vai nos dar um norte, né? Vai nos dar uma assertividade aí no dimensionamento do equipamento, né? Então, a gente acaba deixando o equipamento com uma condição muito próxima do que seria a realidade, e se for necessário fazer ajustes posteriormente, né, quando tiver implantado o equipamento, ele é possível porque ele é bastante flexível, né? A Lorena vai complementar. Não, só está complementando o que o Robson está fazendo, nós também temos um banco de dados aqui de 25 anos, né, do que a gente fez já de resultados com o nosso equipamento. Então, de uma forma, né, a ter uma previsão, a ter um cenário, a gente consegue, sim, fazer um orçamento prévio. O que acontece? A questão é que o orçamento prévio, ele é conservador quanto aos resultados que podem ser atingidos. Então, eu com certeza vou considerar um concentrado um pouco maior do que pode ser a realidade, uma remoção um pouco menor do que pode ser a realidade, porque é isso, na prática, cada concentração e cada composição é uma performance, mas com certeza, em cima do que a gente já tem de banco de dados aqui, a gente consegue fazer um orçamento preliminar para ter um norte do que a gente está falando, tá bom, Matheus? Tem uma aqui da Roberta também. Opa, só tem uma da Roberta aqui, da Roberta Chamon. Se o descarte é contínuo. E sim, Roberta, tanto o equipamento, né, tanto o produto quanto o concentrado, ele pode ser de forma contínua. O equipamento, ele opera de forma contínua, não é batelada, tá? Algo mais que ia concentrar aqui? Embora, até complementando, né, Lorena, assim, ele trabalha, lógico, você tem água para tratar, ele trabalha de forma contínua, né? Obviamente, existe tanque de alimentação, né, da IDR, e às vezes você pode não ter, né, o efluente ali disponível, né, para o equipamento operar. Então, ele fica em stand-by, aguardando o efluente, mas no momento que ele começa a operar, sim, ele vai fazer esse descarte contínuo, né? E aí cabe, né, ao cliente, né, à empresa, fazer justamente um projeto até para recuperação desse descarte, né? Como eu disse anteriormente, está existindo hoje uma valoração, né, dos sais presentes nesse descarte, né, no rejeito ali, no concentrado que é gerado, né? E isso, muitas vezes, você vai conseguir aproveitar e conseguir dinheiro com isso daí também, né? Então, o projeto, ele pode ser, né, e deve ser feito de forma completa, né? Teve alguém que levantou a mão aí. O Elmano Fernandes. Quer falar, Elmano, ou você vai mandar escrito? Pode participar aí. Bom dia, consegue me ouvir? Sim, perfeito. Sim, bom dia. Sou o Elmano Fernandes, eu sou pós-doutorando na Universidade de Hokkaido, no Japão, e agradeço aí pela apresentação muito informativa e também a oportunidade de seguir o que está sendo feito aí no Brasil, né? Foi falado antes acerca um pouco, né, do pré-tratamento, e eu tenho feito pesquisa nos últimos anos com MBR, então eu queria só perguntar se há casos aí no Brasil de utilização de, né, EDR para tratar, né, o permeado de MBR, né?
Tenho outras duas perguntas, mas vou colocar aqui no chat para não também monopolizar aqui esse momento. Muito obrigado. Obrigado, Eumano, pela participação aí. É bom ter você, uma pessoa aí de alto nível, né, de formação, e bacana aí essa sua participação. Bem, o MBR, né, ele é um processo hoje bastante difundido, né, aqui no Brasil, né, como pré-tratamento. Ele vai gerar, né, uma água ultrafiltrada, né, e para você ter uma ideia, aquele caso, né, que eu apresentei lá da indústria de bebidas, né, o aproveitamento do rejeito de osmose na indústria de bebidas, ali foram feitos 2 trabalhos, né, 2 projetos, um recuperando somente o rejeito de osmose, mas tem um outro fazendo um blend, inclusive, né, com água do MBR, com esse rejeito de osmose, sendo tratado na IDR, e depois alimentando novamente a osmose reversa, para ela dar aquele polimento final, né? Aliás, um fazendo a alimentação da osmose reversa para ela dar o polimento final, e um outro só usando a eletrodiálise reversa para entregar a água nas condições, né, necessárias lá para fazer o CIP, né, para usar essa água como água de CIP, tá? Então, ele é perfeitamente... o MBR, ele vai produzir uma água perfeitamente adequada para o uso na IDR, tá? E vamos lá para as suas outras perguntas, né? Então, a MBR foi a primeira. O sistema tolera mudanças bruscas de qualidade de água, né? Então, a gente precisa, né, no dimensionamento do equipamento, no projeto do equipamento, a gente precisa, obviamente, dimensioná-lo de acordo com essas mudanças bruscas, né? Então, quando a gente faz o dimensionamento em cima de uma mudança brusca, sim, ele vai conseguir receber uma água, né? Então, vamos dizer que ele está trabalhando com uma água, sei lá, de 1000 microsiemens, 800 microsiemens, para a gente reduzir isso lá para baixo, e de repente a gente recebe lá uma água com 1.200, 1.500, 2.000 microsiemens, né? Então, a gente tem que estar com o equipamento dimensionado para isso, né? Porque senão vai ser como qualquer outro equipamento, né? Ele não vai conseguir segurar, né, uma pancada tão grande, tá? Mas, a princípio, sim. Então, dimensionado, sabendo que existem essas possibilidades, a gente dimensiona o equipamento para isso, e o equipamento automaticamente ele vai se ajustar. Ele vai fazer correção de vazão, correção de carga, né, de campo elétrico, né? Então, nós vamos alterar, né, a corrente e tensão aplicada, né, no stack para fazer a eletrodiálise, para se adequar a essa condição. Tanto é que todas essas condições, né, de mudanças bruscas, elas são estudadas aqui, né? Quando a gente faz o dimensionamento do equipamento a partir do teste, né, com a amostra real, né, com as amostras reais, a gente acaba fazendo todo esse dimensionamento, a gente gera os algoritmos necessários para aplicar na automação do equipamento, tá? E quais tipos de membranas estão sendo produzidas, pesquisadas no Brasil? Então, Eumano, tem bastante projetos. Deixa eu só rapidinho contribuir um pouquinho com essa questão da pergunta 2, né? Que também quando a gente vai, como eu comentei, né, na hora de implantação do equipamento, 2 pontos. Primeiro, que quando a gente parte para análise, a gente pede sempre que adotamos como parâmetro do equipamento o pico, né, o pior cenário possível de operação, porque daí tudo que tiver abaixo disso, a gente está confortável no trabalho. Porém, se, como o Robson colocou, né, a gente ouve aí algum desvio na curva padrão aí, do que está alimentando o equipamento, é muito importante a gente estar próximo da equipe de operação, porque a gente define rotas. Olha, eu quero que, sei lá, se a condutividade aumentar bastante, eu quero que eu faça um bypass pelo equipamento, né? Eu não passe por ele, ou eu quero que, de repente, eu diminua o percentual de recuperação, mas que eu trate, ou, de repente, eu tenha uma perda um pouco maior, né? Mas que eu consiga também fazer o tratamento do equipamento. Então, esses pontos todos do efluente em questão, então, esses pontos todos, a gente consegue também fazer uma personalização no momento de automação, tá bom? É isso aí.
Bem, indo lá então para a pergunta 3, sobre o tipo de membrana que estão sendo produzidas no Brasil. Bem, nós temos uma membrana, né, que foi produzida, né, desenvolvida aqui no Brasil, patenteada, tá? No nosso banco de membranas aqui que nós utilizamos, tá? Mas no Brasil tem realmente várias equipes trabalhando com pesquisa. Eu mesmo, né, trabalhei com pesquisa de membrana utilizando grafeno, né, para dessalinização também, tá? Existem diversos grupos fazendo esse trabalho, mas aqui não está sendo, o Brasil, infelizmente, né, não tem, não existe produção de membranas aqui, né, uma produção industrial comparada, né, ao que a gente tem em outros países, né, como a China, por exemplo, né, que tem mega indústrias produzindo membranas, né. Então, a gente tem algumas indústrias aqui no Brasil, pequenas indústrias, né. Temos no Rio de Janeiro, por exemplo, fazendo membrana de ultrafiltração, por exemplo, né, de um amigo, né, um professor amigo, que também trabalha lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, ele tem uma empresa que fabrica, né, alguns tipos de membranas, né, para microfiltração, ultrafiltração, principalmente, tá? Mas, assim, pesquisa existe, mas em termos de produção, escalonamento e produção de membranas no Brasil, é bastante fraco, né? Isso aí poderia melhorar muito, né, se tivéssemos aí incentivos, né, nesse sentido, tá? A Eduarda está fazendo uma pergunta aqui. Qual a estimativa de OPEX em relação ao consumo de energia? É alto? Boa pergunta, Eduarda. Para você ter uma ideia, né, a gente chega no máximo a 1/3 do consumo de uma osmose reversa, por exemplo, né? Então, a osmose reversa, ela consome muita energia por conta da sua bomba de alta pressão, né, principalmente. Então, você tem que romper, né, aquela força, né, que uma membrana de osmose reversa proporciona, né? É um processo, vamos dizer assim, de filtração, né? Na eletrodiálise, não. Então, a gente não tem pressões altas, a gente tem vazões altas. E o consumo energético lá no STEC, obviamente, ele é proporcional à quantidade de sal que a gente faz, né, que a gente remove, né? Então, existe lá um fator, né, de remoção de sal, né, um fator de quilowatt-hora por quilograma de sal que é removido, tá? Mas, em geral, no máximo que nós vamos ter em torno de 1/3 do valor energético, né, gasto numa osmose reversa para a mesma água, para as mesmas condições de operação, ok? Mais alguém? Pedro mandou aqui algumas perguntas, é isso? Pedro Henrique, vamos lá. Exemplos práticos de destinação de rejeito: 60 metros cúbicos hora de água salobra, em poços de grandes vazões, 200, em poços do SAI. Então, Pedro, se você não tem o que fazer, né, realmente, né, se você não pensa em recuperar, e realmente são vazões muito elevadas, né, você vai ter que descartar, né, e vai ter que adequar isso daí para o descarte. Então, tudo vai depender realmente da legislação, né, e de você fazer realmente esse descarte, tá? Consegue fazer simulação de diluição com os dados existentes ou necessita de testes de bancada com amostras? Não, é possível fazer sim, né, simulações de diluição, tá? Mas a gente sempre caminha, né, para fazer teste, né? E o nosso teste não é necessariamente em bancada, a gente faz o nosso teste em planta piloto, né? Para a gente ter condições mais reais possível, né, de um equipamento de processo, tá? Diga aí, Lorena. Oi, não, seu Pedro, pelo visto, conhece meu pai. Ele colocou aqui: Walter já preparou um caminhão com toda aquela aparelhagem para teste móvel. O nosso container, sim, seu Pedro, está disponível para teste móvel, né? Mas só aqui na questão da resposta da pergunta 1, né, sobre destinação de rejeito, no caso de poços com água salobra, principalmente em questão do Nordeste, que a gente tem visto, uma das destinações seja talvez por uma cultura familiar próxima, né? Então, de repente, esse concentrado pode ser aí para gado, pode ser para alguma coisa aí já de economia de subsistência, né? Então, a gente tem pensado em algumas situações nesse sentido.
O teste em campo, com o máximo que a gente consegue testar, o nosso container tem um equipamento de 3 metros cúbicos hora, tá? Mas só para o senhor ter uma ideia, a Sanesul, por exemplo, fechou com a gente um projeto de um equipamento de 5 metros cúbicos hora, onde ele vai rodar diversas praças aqui no Mato Grosso do Sul. O projeto tem período de 1 ano, então ele alugou um container por 1 ano, e a gente vai fazer testes de performance em cada unidade, para que, a partir de cada teste, a gente dimensione o equipamento exato para cada praça, tá? Então, é uma outra possibilidade, né, Robson? E assim, esse equipamento, né, nosso de 3 metros cúbicos hora, na verdade, ele usa o mesmo stack, né? A diferença aí realmente está na vazão, né, e quantidade de membranas, né, presente nesse equipamento, mas ele é o mesmo equipamento utilizado no processo normal. Então, vamos dimensionar lá para 200 metros cúbicos por hora. Vai ser esse mesmo tipo de stack, o mesmo tipo de membrana, né? Só vai mudar as quantidades, tá? Então, deixa eu não ser indelicado, Lorena. Conheço, sim, o Pedro Henrique da Sanepar, tá? Dos Poços aqui, o Walter está trabalhando com a gente às vezes aqui. E é um desafio para nós, poços de grande vazão. Nós já temos alguns poços que estão inoperantes pela presença aí alta, né, desses parâmetros, e o desafio é o que fazer com rejeito, né, tanto licença ambiental, quanto o que for fazer, se for fazer descarte, se for fazer injeção, por enquanto a gente acha inviável fazer outro, enfim, não faz muito sentido. E, na realidade, a pergunta era exatamente isso, se você já tem algum exemplo prático de algum sistema de abastecimento com essas vazões grandes, né, que tenha utilizado, o que eles utilizaram, o que eles fizeram com essa água salobra, como eles se viraram, se tem algum já na prática com isso. Tá bom, gente? Mas obrigado até então pelas informações. Nós não temos, né? Hoje no Brasil nós não temos, né? Uma vazão dessa, né? A gente tem projetos dessa vazão, inclusive na Argentina, né? Projetos de 300 metros cúbicos hora, né? Para a indústria, né? Mas no Brasil existe, né? Equipamentos gigantes, né? De dessalinização, no caso usando osmose reversa, que tem a mesma situação, né? Se você pegar lá sistema puxa vida, como chama? Da siderúrgica lá no Espírito Santo, né? Me fugiu o nome agora, mas existem sistemas enormes, né? Para dessalinização, que gera realmente uma quantidade de água salobra e fazem um descarte. Lá, a facilidade que eles estão, lógico, próximo do mar, então eles acabam devolvendo no mar, né? Temos mais alguma? Será que é isso? Então, pessoal. Olha, eu acho também que a gente está ultrapassando um bocado que a gente tinha de disponibilidade aqui de horário. Mas, gente, olha, eu coloquei aqui no chat o nosso contato comercial, o nosso WhatsApp. A gente está à disposição para qualquer demanda que vocês tenham, para qualquer bate-papo. Se precisar apresentar 10 vezes sobre a tecnologia para fóruns diferentes, a gente está à disposição também. Pedro, a gente tem conversado bastante com a Sanepar, em alguns casos de vocês. Então, vamos tocando e achando aí algumas respostas desafiadoras, né? Quero agradecer todo mundo pela participação, pela disponibilidade de vocês. Robson, obrigada aí pela parceria, sempre estar aqui comigo. Eu agradeço. Respondendo o pessoal. E que tenhamos novas oportunidades, né? Mais uma vez, o nosso contato está aqui, é comercial@ngpe.com.br, e o nosso WhatsApp é 14-99632-2047. A gente está à disposição. Bom dia a todos aí. Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.